E aí pessoal, tudo bom? Então, vocês devem ter acompanhado aí o caderno que foi disponibilizado, espero que vocês tenham conseguido resolver as questões. Se você está caindo de paraquedas agora, nesse momento aqui, na quinta-feira, que é quando está sendo transmitido, que fique bem claro, eu estou aqui acompanhando a live aqui, essa live, entre aspas, ao mesmo tempo aqui no chat, então qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição, porque eu gravei antecipadamente aqui para passar. Se você está caindo de paraquedas e soube só agora das questões disponíveis ali, não se preocupa, eu vou resolver somente as questões que referentes à área de direito militar e legislação institucional, mas o caderno está à sua disposição aí para que você acesse. A ideia de fazer esse caderno gratuito, um caderno extra de questões aí focadas principalmente no CFC e CFS da PMSC, mas claro que várias questões são aproveitadas aí para concursos também, foi demonstrar um pouco ali do que vocês têm à disposição no curso Gabaritando ali, que vocês têm à disposição ali 3 cadernos de 100 questões, cada um, já tem 2 disponíveis ali prontinhos já, além disso 2 simulados completos do CFS e 2 simulados completos do CFC, que ainda vão sair. E as aulas são feitas em cima dos cadernos, então você acessa o caderno, estuda, resolve as questões e tem as aulas lá dos professores ali, resolvendo as questões via Zoom, conversando com o pessoal. Você pode fazer a aula ao vivo ali junto com o professor, fazendo perguntas para ele, mas também, se não quiser, a aula fica gravada ali à disposição, resolvendo as questões do caderno, dos cadernos. São 3 cadernos de 100 questões, tem 2 já disponíveis, questões ali muito bem elaboradas e pegando todos os pontos das disciplinas do CFC e CFS, e ainda tem mais ali 2 simulados para cada que vão ser disponibilizados, CFC e CFS. Então vale bastante a pena. Durante essa live aqui que eu vou transmitir, vai estar passando ali, acho que embaixo ali o cupom de desconto, ou então as meninas vão colocar ali também cupom de desconto, se você não adquiriu, quiser adquirir ainda o Gabaritando, ou até observar aí outros cursos também aí nesse final, hoje, durante a live aí até amanhã, vai estar à disposição esse cupom aí de desconto passando. Beleza, pessoal? Mas isso aqui foi uma amostra, então, grátis. Volto a lembrar, se você não teve acesso a esse caderno disponível aqui extra, faz um contato ali que ainda você pode obter. Eu vou resolver aqui somente as questões de legislação institucional e direito militar, algumas principais, mas ali tem mais questões de outras disciplinas também à sua disposição. Um caderninho extra de questões do CFC e CFS, beleza? Vamos lá então. Vou começar aqui com direito militar, tá? Passando um ponto que eu já passei na aula ali do CFS e CFC 2021 e também nas seleções internas, cursos passados, e eu resolvi aqui então trazer o foco principal aqui, que é definir quando é crime militar, né? Lá também eu passo sobre a competência de julgamento, não vou adentrar muito nesse ponto aqui agora, mas brevemente, pelo menos para que você possa definir o que é crime militar ou não, nós temos 3 pontos principais no artigo 9º do Código Penal Militar. Esses 3 pontos principais são os 3 incisos. Basicamente, você tem que observar aqueles 3 incisos ali, tá? O primeiro inciso é o inciso que eu costumo chamar aqui de crimes exóticos. Quando a pergunta deixar claro se tratar de um crime muito estranho, um crime que só exista no CPM, ou esteja descrito de uma forma muito diferenciada, como, por exemplo, motim, deserção, insubmissão, dormir em serviço, embriaguez em serviço, dentre outros, não tenha dúvida que você está diante de um crime militar. Geralmente, as perguntas em concursos evitam usar esses casos aqui, porque se ela deixar claro, perguntar, nesse caso houve deserção, e aí ela quer saber se houve crime militar ou não, ora, se ela já está dizendo que é deserção, fica muito óbvio concluir que houve crime militar, a não ser que ela diga que pode ter havido deserção e ela queira que você interprete, né? Mas se ela disser uma dessas condutas, nós vamos estar diante de um crime militar. Então fica muito fácil de saber. Coronel, quem é que pode praticar essas condutas do inciso 1 do artigo 9º? Qualquer um, inclusive civil? Sim, inclusive civil. Só que lembre-se que civil só vai cometer crime militar, só vai ser julgado na Justiça Militar em relação à Justiça Militar da União, Justiça Militar Federal, tá? Em relação à Justiça Militar Estadual, nunca, tá? Então,
inclusive civil, não vai cometer, mesmo aqui, a insubmissão. Você pode pensar, pô, coronel, mas se ele foi aprovado na Polícia Militar e deixa de se apresentar, ele não comete a insubmissão? Não. A insubmissão é somente o civil que deixa de se apresentar às Forças Armadas pela convocação do serviço militar obrigatório. Não é o caso da Polícia Militar, em que a pessoa passa um concurso público, e se ela não se apresentar, ela é eliminada simplesmente ali então, mas ela não comete insubmissão. Fora isso, os demais crimes aqui previstos vão se aplicar somente para militares. Pode se aplicar para militar ativo e até mesmo da inatividade, mas somente para militares. Beleza? Agora não esqueça, em relação a militares da União, aí o civil sim pode cometer crimes militares, até alguns aqui previstos no inciso 1. Beleza? Vamos lá então. O próximo resumo é crime militar. Ponto 2 é o do inciso 2. Aqui eu trouxe uma simplificação bastante grosseira, então se você entende muito direito militar, não se preocupe que isso é uma simplificação apenas para facilitar para fins de resolução de prova. Óbvio que a redação do inciso 2 não é dessa forma. Eu simplifico da seguinte forma: você quer identificar que a pessoa é um militar ativo e cometeu um crime militar. Se ele é um militar ativo, pessoal, ele só tem duas hipóteses. As hipóteses do inciso 1, que eu falei antes ali, então, que são crimes muito exóticos, crimes específicos do Código Penal Militar, e as hipóteses do inciso 2, que são crimes que muitas vezes tem nos dois códigos, às vezes de forma igual, por exemplo, homicídio, furto, ou com pequenas diferenças somente ali. Nós não ter o estupro hoje do Código Penal Militar, acabou ficando um pouco diferente do Código Penal Comum, por causa das alterações que tivemos no Código Penal Comum, ou crimes que nem tem no Código Penal Militar, estão em legislação penal esparsa. E aí pode ser considerado crime militar também, se enquadrar numa dessas hipóteses aqui do inciso 2. O inciso 2 serve somente para militares ativos. Não entra aqui no inciso 2 militar da inatividade ou civil, tá? Somente ativos. Então nós vamos ter as seguintes hipóteses: MA contra MA, ou seja, militar ativo contra outro militar ativo, ou MA contra patrimônio sob administração militar, ou a ordem administrativa militar. Eu sempre penso na minha cabeça assim, um militar ativo, lembrando que militar ativo não é a mesma coisa que estar de serviço. Eu sou um militar ativo, mas não estou de serviço. Muitos militares que estão assistindo nesse momento não estão de serviço, mas são militares ativos. Ativo significa que ele está em serviço ativo, ele está pronto a servir, ele pode ser escalado a qualquer momento. O militar de férias continua sendo ativo, o militar em licença especial continua sendo ativo. Até mesmo o militar em licença para tratar de interesse particular continua sendo ativo. Só que daí ele realmente fica num estado ali, digamos assim, de stand-by, que vai acarretar a ele certas permissibilidades, como ele concorrer a cargo público eletivo, entre outras situações. Mas ele não deixa de ser ativo, tá? O militar agregado não deixa de ser ativo, ele só vai estar ali numa situação ali, em um estado de suspensão momentânea, digamos assim, tá? Agora, o militar pode estar da inatividade ou pode ser também civil. Então, o militar ativo não necessariamente está de serviço, tá? Não confundir. Aqui nós temos o militar ativo agredindo outro ativo, ou mesmo patrimônio, ele vai lá, se apropria de bens do quartel, ou desvia recursos, pode ser contra a ordem administrativa militar também, não precisa ser recurso físico também, tá? Comete crime militar? Comete. Então, coronel, pela letra da lei, um militar ativo que agride outro militar ativo comete crime militar? Sim, verdadeiro. É assim que ocorre na prática? Bom, na prática é evidente que a Justiça, os tribunais superiores, principalmente STF, STJ, eles têm analisado conforme a situação. É óbvio que eles têm analisado assim, poxa, eu estou num bar e aí eu discuto com uma pessoa lá qualquer, agrido ela, e aí vem os militares lá, me abordam e olham, poxa, é o coronel, ele é da ativa. Aí eles olham o outro, esse é um soldado da ativa também, poxa, então houve crime militar. Na prática, pelo texto da lei, para você responder numa prova objetiva, sim, houve crime militar, mas na prática é evidente que costuma se analisar o contexto, né? Então eu nem sabia que ele era militar, ele também não sabia, não houve uma discussão por assunto militar. Os tribunais superiores costumam tratar daí como um crime comum, como uma lesão corporal leve, com TCO, enfim. Mas para fins de prova e para fins de situações aí de resposta simples, é crime militar sim. Então militar ativo contra outro militar ativo, ou militar ativo contra patrimônio ou ordem administrativa militar. Segunda hipótese, militar de serviço ou
dentro de local sob a administração militar. Aqui eu estou colocando com palavras minhas, né? Qualquer local, qualquer lugar que esteja sob a administração militar, sob responsabilidade militar. Precisa ser um quartel, coronel? Não, pode ser um acampamento militar, pode ser uma área sujeita à administração militar, ou ainda de serviço. Eu costumo pensar na minha cabeça da seguinte forma: militar ativo, está de serviço, ok. Se ele estiver dentro do lugar sujeito à administração militar, está de serviço. Então, na minha cabeça, eu penso assim, está dentro do quartel, está de serviço, pronto. Para facilitar. Então, para facilitar, eu penso assim, militar de serviço contra quem? Contra qualquer um. O texto legal vai dizer contra militar da reserva, formado ou civil, não vai dizer qualquer um. Aí você vai dizer assim, pô, caramba, então não está falando aí do ativo. Mas é que o ativo já estava no de cima, né? MA contra MA é crime militar e pronto. Então, nós temos na segunda hipótese, militar ativo contra qualquer um. Então, está aqui, nos desenhos, um militar contra ali patrimônio, um militar contra outro militar ativo, um militar ativo de serviço, do canil aqui com o cachorrinho, contra qualquer um, um militar ativo dentro do lugar sujeito à administração militar contra qualquer um, crime militar, grosseiramente falando, tá? E vai pegar crimes do Código Penal Militar e até crimes de legislação penal esparsa. Foge alguma situação desses crimes aí, coronel, nessas situações aqui, de crimes? Há uma discussão ainda doutrinária em relação a crimes que a Constituição Federal ou leis federais em conflito com a lei militar vão atribuir competência para outra justiça. Então, por exemplo, crimes eleitorais, alguns crimes contra a ordem financeira, tem certa discussão ainda, tá? Mas uma questão que cai muito já em provas, em concursos desde 2017 para cá, quando houve alteração do Código Penal Militar, e que com certeza pega muita gente e que aí não é crime, é a contravenção penal, tá? Militar ativo, ele pode estar dentro do quartel. Se ele praticar uma contravenção penal, e a pergunta for contravenção penal, nunca será de competência da Justiça Militar, porque a Justiça Militar vai cuidar somente de crimes e não de contravenções penais. Então, essa é uma boa pegadinha para a prova, beleza? O ponto 3 vai tratar daí dos civis, reserva e reformados. Então, o ponto 1, crimes exóticos, qualquer um pode entrar ali. O ponto 2, somente militares ativos. O ponto 3, que é o inciso 3 do artigo 9º, civis, reserva e reformados. Aqui só entram civis, reserva e reformados, cuidando que civil nunca comete crime militar, nunca vai para a Justiça Militar Estadual, somente da União, somente federal, tá? Justiça Militar do Estado só julga militar estadual. E aqui, inclusive, o militar federal vai ser tratado como se fosse um civil. Então, ele também não vai ser submetido à Justiça Militar Estadual nunca, tá? O militar da União. Beleza? Mas, aqui nós temos, quando eu boto qualquer um, entenda-se, reserva, reformado ou civil. Então, reserva, reformado ou civil, agindo contra um militar ativo de serviço, atuando em razão da função, ou contra patrimônio sob administração militar. Então, um civil agride lá um soldado do exército que estava de serviço, um civil deteriora um veículo do exército ali, um patrimônio proposital, faz auto proposital, pratica crime militar. Também temos aqui um civil dentro de lugar sujeito à administração militar contra um militar ativo. Aqui eu sempre lembro da seguinte hipótese, tem outras situações aqui também, mas são situações mais bem anômalas aqui que não vou entrar no mérito, tá? Aqui eu sempre penso o seguinte, eu penso a mesma situação do primeiro, né? Quer dizer que o civil aqui reserva ou reformado contra militar de serviço comete crime militar, coronel? Sim. Se o militar aqui está dentro de quartel, dentro de lugar sujeito à administração militar, é como se ele tivesse serviço. Então pronto, então é a mesma situação praticamente do inciso 1, eu gravo, da linha aqui, da primeira linha, eu gravo aqui e um item só, né? Civil, reserva ou reformado contra militar ativo. Aqui uma boa pegadinha que você não pode cair não tem aqui, observe que não tem aqui, reserva contra reserva. Não tem reserva contra reformado. Não tem reformado contra reformado, não tem reformado contra reserva. Então, não tem aqui militar da inatividade contra militar da inatividade. Isso não significa que não possa ocorrer essa situação de crime militar. Até pode, quando esse militar da inatividade estiver empregado na administração militar, porque daí ele passa a ser como se fosse ativo. É o exemplo de Santa Catarina do CETISP.
Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública. Ele trabalha lá empregado na administração militar, aí ele fica como se fosse ativo. Beleza? Dada essa explicação, vamos passar para as questões. Seria muito sacanagem eu passar direto para as questões aqui, porque ia ficar bem difícil. Então vamos agora para as questões. Se você não resolveu, é interessante que você resolva, você pode assistir depois também, tá? É óbvio que aqui eu simplifiquei o palavreado aqui, são questões aí similares à de CFC e CFS, tá? Para concurso público ela talvez tivesse que estar com uma redação mais completa, citando outras normas, tá? Vamos lá então. Olha lá, de acordo com a compreensão da legislação penal militar aplicável na Justiça Militar em Santa Catarina, é possível afirmar que oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, da reserva, então ele já pode estar somente o quê? No inciso 1 ou inciso 3. O 2 não serve para ele. Reserva remunerada, que adentra em quartel da PMSC, está dentro de local sujeito à administração militar, e furta bens daquela unidade. Opa, reserva contra patrimônio sob a administração militar. É a linha A do inciso 3 do artigo 9º já, tá? De cara. Sendo entendido ter havido crime de furto. Aí aqui trouxe uma delimitação só para evitar, né, outras confusões. Vamos lá então, pessoal. Aqui a pergunta é um pouco mais complexa do que só perguntar se é crime militar ou justiça militar, tá? Para quem já está estudando, já está mais avançado lá então. Há crime militar ou há crime comum ou militar a ser julgado por órgão da justiça comum, estadual, tal. Vamos lá. Há crime militar? Primeiro, sim, há crime militar, é inciso 3, e como foi contra patrimônio sob administração militar, é crime militar. Então, sim, há crime militar. Tem como definir como é que ele vai ser julgado? Tem como definir, tá? Ele é um oficial da Polícia Militar. Se ele é oficial, então ele vai ser julgado. E o crime dele foi contra a instituição militar, ó. Ele furtou bens do quartel, então foi contra a instituição militar. Pega essa dica agora, quando o crime for entre militares, seja militar ativo contra outro, militar ativo contra reserva, seja contra o quartel, etc., nós vamos para conselho. Se envolver civil, aqui na Justiça Militar Estadual, foi contra civil, envolveu civil, vai para o juiz singular, juiz sozinho. Como aqui não teve civil, foi entre militares e foi um oficial que fez o crime, ele é crime militar a ser julgado por Conselho Especial de Justiça. É especial porque eles vão ter que ver quem que é aquele oficial. É um capitão, eles vão ter que compor um conselho que seja mais antigo que aquele capitão. Então vai ser um conselho composto para julgar aquele caso ali. Beleza? Vamos lá então. Seguindo, de acordo com a compreensão da legislação penal militar aplicável na Justiça Militar em Santa Catarina, é possível afirmar que terceiro sargento do Bombeiro Militar de Santa Catarina, da reserva remunerada, que no interior de quartel do Bombeiro Militar desentende-se e agride outro terceiro sargento PM de Santa Catarina. Algum problema quanto a um ser bombeiro, outro ser PM, coronel? Nenhum problema, tá, pessoal? E também poderia ser que um fosse Santa Catarina, outro Distrito Federal, enfim, isso não dá problema também, tá? Ou seja, ambos são militares mesmo um para o outro. Vamos lá, só que perceba, reserva e o outro também é da reserva, né? Remunerada. Por desentendimento decorrente de assuntos mal resolvidos no passado, que é só para chamar a atenção e dizer, mas é assunto militar, mas ambos estão na reserva, tá? Não importa se estavam dentro do quartel, sendo entendido que houve havido crime de lesão corporal. Então, o que acontece, pessoal? Aqui o reserva só pode entrar em duas hipóteses, inciso 1 e 3. O 1 são crimes muito diferenciados do Código Penal Militar, não é o caso, lesão corporal não é. Se ele dissesse aqui até violência contra o superior, alguma coisa, aí beleza, mas não, lesão corporal somente. Ok, então nós vamos ficar no inciso 3. Não tem hipótese no inciso 3 de reserva contra reserva. Até seria possível se ele tivesse empregado na administração militar, não é o caso. Então vamos lá, pessoal, então aqui nós temos crime comum, não é nem hipótese militar, tá? Esse ou militar eu deixei aqui por causa de uma discussão em relação ao homicídio, etc., que pode ter pergunta aqui que trate de homicídio. Mas aqui é crime comum, ou militar aqui, a ser julgado por órgão da justiça comum estadual, ou tribunal do júri, ou juizado especial criminal, ou outro órgão excluída a justiça militar. Não tem o que se cogitar em justiça militar aqui, porque ambos são da reserva e discutiram ali, estavam lá
passando ali por dentro ali, alguma coisa assim, não tem nada a ver, então não vai ser crime militar, tá? Cuidado, se aquele militar estiver empregado na administração militar, aí muda um pouco o contexto, tá? E volta a lembrar, ambos aqui eram da reserva, beleza? Então assim, só para vocês entenderem, pessoal, o gabaritando ali, ele tem 3 cadernos de 100 questões cada, né? E aí tem lá sempre, a cada 100 questões, tem 10 questões de direito militar. Muitas delas são nesse estilo aqui, eu resolvo com o pessoal. É claro que eu resolvo as de direito militar, legislação institucional, programas institucionais, estratégia organizacional e prevenção ao crime. Aí tem os outros professores ali que resolvem questões referentes às outras partes ali, e aí fica gravado lá as aulas. Você pode participar da aula também fazendo perguntas, né? Não é o caso aqui no momento, que aí eu estou respondendo aqui pelo chat de vocês, mas ali no gabaritando ocorre pelo Zoom, né, tal. Então vamos lá. De acordo com a compreensão da legislação penal militar aplicável na justiça militar, é possível afirmar que civil que adentra em quartel do Exército, 33º Batalhão de Infantaria, e por assuntos atinentes à instituição e disciplina militares, agride soldado EB da ativa, este último de folga. Aqui é uma pegadinha, tá, pessoal? Vamos lá, sendo entendido ter havido crime de lesão corporal. Vamos lá, então. O civil entrou num quartel do Exército. O crime que ele fala aqui é lesão corporal, então não é do inciso 1. Eu não botei nenhuma do inciso 1, porque o inciso 1 ia ficar muito fácil. Não é inciso 1. Se foi um civil, não é militar ativo, então não é também inciso 2. Nós vamos direto para o inciso 3. Vamos lá, pessoal. Daí ele agrediu um militar ativo. Você pensa assim, coronel, é ativo, mas ele estava de folga. Só que ele estava dentro do quartel. Ele adentrou aqui no quartel do Exército. Então esse militar, embora de folga, entre aspas, ele estava dentro do quartel. Ele estava lá dentro de atribuições militares. É como se ele estivesse de serviço, tá, pessoal? Então, nesse caso, por assuntos atinentes à disciplina militar, instituição, o civil foi lá, agrediu ele, acaba sim sendo abarcado pela justiça militar. É óbvio que se você for pesquisar a jurisprudência a fundo, você vai encontrar várias exceções, porque a Justiça Militar da União, principalmente quando se trata aí de civil, não é nem a Justiça Militar da União o problema, tá? O problema, entre aspas, enfim. A compreensão STF, principalmente, tem entendido que o civil, para ser tratado como um crime militar, tem que ser doloso o crime, intencional e realmente querer afetar aqui a instituição de disciplina militar. Tem que ficar flagrante ali o dolo em atingir a disciplina, a instituição militar. Então tem muitos casos aí polêmicos que têm sido entendidos como crime comum. Mas para a questão de prova, aqui está mais do que suficiente para dizer que sim, temos um crime militar aqui, tá? Então temos um crime militar. E aí nesse caso aqui exige uma compreensão um pouquinho da Justiça Federal, que aí já complica um pouquinho mais aqui, né? Por isso que eu não botei legislação aqui de Santa Catarina, legislação toda, né, da Justiça aplicável à Justiça Militar. Nesse caso aqui, pessoal, tivemos mudança 2019 por ali, 2018, 2019, na Justiça Militar Federal também, tá? Como foi um civil que cometeu o crime aqui, ele vai ser julgado, é crime militar, é julgado na Justiça Militar da União Federal, só que é por juiz federal singularmente. Juiz esse que não é mais chamado de juiz auditor, tá? E singularmente, sozinho, monocraticamente, ele vai julgar esse civil, tá? Foram mudanças que teve aí também nos idos de 2018, 2019, mudanças consideravelmente recentes, tá? Beleza? Vamos lá então, mais uma. De acordo com a compreensão da legislação penal militar aplicável na Justiça Militar de Santa Catarina, voltamos para Santa Catarina, um ponto que eu vou chamar a atenção aqui que é muito importante, ó. É possível afirmar que civil que adentra em quartel da PMSC, 33º Batalhão, nem existe, tá? Olha lá, o civil entrou no quartel da PM, é quase a mesma situação anterior, só que um pouco pior, ó. E por assuntos atinentes à instituição e disciplina militares, agride soldado da PM da ativa. Esse soldado da PM é da ativa e atuando em serviço, em função. Coronel, isso aí não vai ser crime militar? Não, não. Não há justiça militar estadual que julgue civil. E aí a compreensão é que esse civil vai cometer então crime comum e vai ser julgado na justiça comum. Ele sempre vai pegar o crime equivalente ao que teria no Código Penal Militar. Existe assim um certo romantismo, alguns autores você vai ler, às vezes eles dizendo assim,
pode-se entender que o civil cometeu crime militar, embora vá ser julgado na justiça comum. Senhores, assim, ó, na prática ele vai ser julgado na justiça comum por um crime comum. Então, de fato, você não vai conseguir sustentar essa argumentação. Então, por uma questão de prova, civil contra militar estadual ou instituição militar estadual, crime comum, justiça comum. Tá? Então, aqui, ó, crime comum, justiça comum. Aí você pode pensar assim, coronel, e se esse civil estivesse usando o uniforme da polícia militar? Se ele usar o uniforme do exército, ele comete crime militar? Sim, comete crime militar. Artigo 172 do Código Penal Militar, tá? Se ele usar o uniforme da polícia militar e não comete crime militar? Não. Ele vai ser entendido como contravenção penal. Lei de contravenções penais, uso de uniforme de funcionário público. É como tratado, então, como sendo qualquer funcionário público. Cuidado, porque um policial militar usando uniforme indevido de policial militar, que ele não possa usar, por exemplo, ele sim pode cometer crime militar. E aí pode ser tanto do artigo 171 do Código Penal Militar, que é de posto ou graduação acima, como pode ser 172, que é qualquer uniforme que ele não tenha direito. Beleza? Vamos lá então, seguindo aqui. De acordo com a compreensão da legislação penal militar aplicável na justiça militar, é possível afirmar que, aqui era para ser Justiça Militar de Santa Catarina, tá? Subtenente da Reserva de Santa Catarina, empregado como CETISP, aqui exige um conhecimento bom, para quem está estudando CFS, CFC é fácil, ele sabe, CETISP é Corpo Temporário de Nativa de Segurança Pública, ele está empregado na administração militar, então é como se ele fosse aqui, ó, tivesse escrito que ele é ativo, tá? Nesse caso é como se ativo fosse, que atinge intencionalmente com disparos de arma de fogo um primeiro tenente PM da ativa, ambos enquanto trabalhavam em sessão administrativa. Então é como se fossem dois ativos aqui, pessoal, MA contra MA e de serviço ainda por cima. Você vai até, de repente, pensar assim, pô, coronel, mas ele atirou intencionalmente e aqui diz que foi entendido ter havido crime de tentativa de homicídio, porque ele sobreviveu, né? Então, tentativa de homicídio. Tem algum problema quanto a ser tentativa, consumado, muda alguma coisa? Não. Pelo contrário, eu costumo dizer que tentativa até facilita, porque ela comprova o dolo, que não há tentativa de crime culposo. Então, se ele diz que houve tentativa, ele está dizendo para você assim, ó, foi doloso, tá? Aí o fato de ter consumado ou não é indiferente para fim de julgamento. Vamos lá, então. E aí você pensa assim, ó, pô, coronel, mas não tem aquele negócio de doloso contra a vida de civil? Tem, de civil. Não é o caso, senhores. Aqui nós estamos diante de um reserva que empregado da administração é como se ativo fosse contra outro da ativa aqui, um primeiro tenente. Outro detalhe importante, pessoal, para fins de julgamento, o que interessa? Interessa o autor é subtenente, subtenente é praça. Então, o que interessa é o autor, não interessa a vítima. Então, nós temos aqui um crime militar, sim, a ser julgado na justiça militar, sim. E como é entre militares, é conselho. Conselho que compete julgar o praça aqui, então, conselho permanente de justiça, tá? Não interessa, cuidado para não errar, a questão às vezes desvia o foco falando da vítima, do ofendido. A vítima ofendida era oficial, mas isso não importa, importa aqui o autor. Então às vezes ele vai botar uma vítima, um coronel, para confundir, para você achar que precisa ser um conselho especial, não tem nada a ver. O conselho é o permanente de justiça que vai julgar ali o praça então. Beleza? Vamos lá. De acordo com a compreensão da legislação penal militar aplicável na Justiça Militar em Santa Catarina, é possível afirmar que oficial da Polícia Militar de Santa Catarina da ativa, que agride subtenente PM da ativa, olha lá, quase a situação anterior, só que inverso, agora ambos de folga, só que nós temos ativo contra ativo, MA contra MA, discutiam por assunto atinente à disciplina militar e instituição militar. Isso aqui eu só coloquei para quê? Para não restar dúvida que ambos sabiam que eram militares, estavam discutindo ali, né? Porque para não ficar aquele negócio um pouco, né? Mas será que eles até sabiam que um era militar, o outro tal? Então sabiam, apesar de que fique claro, o código não traz margem para precisar dizer isso, tá? Numa prova simples se fala lá, militar ativo, agride outro militar ativo, crime militar, tá? Grosseiramente pela legislação é assim. Vamos lá, sendo entendido ter havido crime de lesão corporal. Sim, porque poderia também ser violência contra inferior, poderia ser ofensa aviltante, inferior, etc. Então, eu botei aqui lesão corporal, porque aí, se fosse esses outros, ia ficar claro o crime militar do inciso 1.
como eu não falei, vamos lá, nós temos inciso 2 aqui, ativo contra ativo, é inciso 2 e alinhado o inciso 2 do Código Penal Militar, tá, pessoal? É crime militar e como quem fez o crime aqui foi um oficial, nós temos aqui então a ser julgado por Conselho Especial de Justiça, beleza? Vamos lá então, uma questãozinha um pouco diferente agora do Código Penal Militar, pegando um outro ponto mais complexo e eu vou resolver com vocês e vou explicar aqui brevemente esse ponto também aqui então, que é um ponto bem pesado do penal militar, né? Aliás, esse aqui nem tanto, o próximo, né? Mas esse aqui também é interessante. Vamos lá. Não, é esse ponto aqui mesmo, tá? Esse ponto aqui que é complicado sim. Eu achei que era uma próxima questão. De acordo com o Código Penal Militar, pode-se afirmar que se enquadram corretamente como excludente de ilicitude, exclusão de crime. Tá? Lembrando, tá, pessoal? Isso aqui eu gravei antecipadamente para transmitir aqui para vocês. Para quê? Para eu poder acompanhar aqui no chat. Então, nesse momento, eu estou acompanhando aqui no chat, ao vivo, entre aspas, né? Então, eu estou ao vivo aqui no chat, né? Não aqui, né? Então, eu estou no chat ali. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer, tá? Eu quero deixar claro que está gravado aqui. Não ficar achando aqui que... Oi? Ah, o chat é do outro lado, né? O chat é aqui, não é ali. Então, quero deixar claro para não achar, está gravado. Agora, as questões, o pessoal já teve elas disponíveis desde quarta-feira para ir fazendo. Se você não fez, você pode pegar o caderno à sua disposição, tá? E aí está sendo transmitido durante essa live, aí está passando desconto e tal em relação a gabaritando e outros cursos, tá ok? Então vamos lá. Então se tiverem alguma dúvida também pode perguntar no chat ali, que se eu souber responder, que não seja perguntas milagrosas, né? O pessoal pergunta, quando é que vai ter, será que vão ser chamados excedentes? Essa pergunta vem sempre, né? Eu não tem como, eu não sei respondendo pergunta, né, pessoal? Então assim, em relação ao curso, pelo menos eu sei que o pessoal já está lá, né? Já está fazendo curso, já estou conversando com o pessoal ali, já estamos com a turma ali em andamento, né? Então vamos lá. Agora a pergunta que o pessoal faz bastante em relação ao CFC, né? Teve autorização, foi publicado até já, né? A banca já foi publicado, né? Diário Oficial, o resultado da licitação e tudo de banca. Então, assim, acredito que muito em breve deva sair. Nós estamos tendo uma situação complicada de Covid, teve adiamento da prova da PC Paraná agora, recente, né? Adiado em cima do laço ali no domingo. Então, acredito que isso daí também deva travancar um pouquinho aí, né? Estamos esperando, a situação está complicada de novo, né? Está tendo concursos adiados aí, que já não estava mais tendo, né? A situação voltou a ficar crítica aí, né? Com variantes aí do Covid, etc. Então, mas vamos lá. Mas eu estou aí então no chat respondendo. De acordo com o Código Penal Militar, pode-se afirmar que se enquadram corretamente como excludentes de ilicitude, exclusão de crime. O Código Penal Militar ele usa a expressão exclusão de crime para excludentes de ilicitude, né? Do Código Penal Comum. Coronel, são as mesmas do Código Penal Comum? Em suma, podemos dizer que sim, mas tem algumas diferençazinhas ali, alguns pontos de pegadinha. Então, vamos lá. Corretamente, vamos lá então. Nós temos 5 alternativas aqui. Essa é daquelas questões que vem a tal está correta e assim vai, né? Então, nós temos ali, estado de necessidade. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa que está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual que não provocou nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido. Opa, então peraí, vamos lá. Eu protegi um bem, um direito meu, digamos que eu protegi aqui o meu celular, sacrificando um direito alheio superior ao que eu protegi. Então vamos pegar em relação ao celular, eu causei lesão corporal de uma pessoa. A vida, a incolumidade física é sempre considerado mais importante do que um bem material. Então eu protegi um direito próprio ou de pessoa que eu estou ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, né, contra um perigo certo e atual que não provoquei, nem podia de outro modo evitar, até esse ponto aqui, ok. Eu sacrifiquei um direito alheio superior ao que eu protegi. Então eu causei lesão numa pessoa, por exemplo, né? Desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa. Claro, então, abarcar todas as hipóteses aqui, isso daqui é uma excludente de ilicitude, é uma exclusão de crime. Veja que ele fala estado de necessidade, então você é levado, é tentado a pensar que sim, pelo Código Penal
comum, né? A resposta, na verdade, em parte já está aqui, ó, não é igualmente culpado. Isso aqui no Código Penal Militar é uma exclusão de culpa. Você vai dizer, pô, coronel, mas não é a mesma coisa nesse caso, excludente de culpabilidade, perdão. Essa não é a mesma coisa. No Código Penal Militar existe o que se chama de teoria diferenciadora de direito alemão. Ele traz duas hipóteses de estado de necessidade. Uma é excludente de culpabilidade, que é essa, na qual sacrifico um direito maior que o que eu estou protegendo. E a outra é, aí sim, estado de necessidade, exclusão de ilicitude, exclusão de crime, na qual sacrifico um bem, um direito alheio menor do que o que eu estou protegendo. Tá? Eu sempre dou o exemplo aí, vamos supor, de um trem descarrilhado e um carro parado no trilho desse trem, e esse trem não tem ninguém dentro desse trem, tá? Dentro do meu carro ali também não tem ninguém. E eu, para proteger o bem que é meu ou de uma pessoa que eu estou ligado por estreitas relações de parentesco, eu consigo descarrilhar, desviar o trilho do trem. Isso causa danos ao trem que tem um valor maior do que o veículo que eu protegi, né? Nesse caso, no máximo vai ser considerado estado de necessidade excludente de culpabilidade, porque o mal que eu causei foi maior do que o bem que eu protegi. O melhor é que não seja nem considerado crime, concordam comigo? Para não ser considerado crime, o bem que eu protegi tem que ser, o mal que eu causei tem que ser menor que o bem que eu protegi, então tem que ser o contrário. Vamos botar exemplo agora, tinham pessoas dentro do veículo e o trem descarrilhado vindo ali, quando eu falo descarrilhado, é até errado, né? O trem desgovernado, porque se ele está descarrilhado, ele já está fora do trilho, né? O trem desgovernado, porque não tem quem consiga parar o trem, então ele também não tem gente dentro do trem, é só um bem móvel, é só um bem móvel, né? Acredito eu, enfim, que custa um valor alto, e um veículo, só que agora dentro desse veículo tem pessoas. Para salvar essas pessoas, eu não consigo retirá-las ali, o cinto está preso, eu descarrilho o trem, agora sim eu descarrilho o trem, ele sai e causa danos nesse trem. O trem não tinha gente, então eu causei danos materiais, bem menores do que o bem que eu protegi, que eram vidas, que, claro, nesse caso, importam muito. É muito discutível essa questão de relação de bens, né? Qual vale mais, qual vale menos, quando você envolve, por exemplo, vida de animal, etc. Então, o exemplo, nesse caso, eu deixei claro um bem material e vida de pessoas humanas, porque não tem o que discutir, né? Ou se fosse vida de animal também, né? Enfim, não há o que discutir muito, né? Nesse caso que não tem discussão, então. Então, eu causei danos materiais só e salvei vidas humanas. Aqui o mal que eu causei é menor do que o mal que eu protegi. Agora sim nós estamos diante de um estado de necessidade que é considerado exclusão de crime, excludente de ilicitude, que é o mesmo do Código Penal Comum. O detalhe aqui é que no Código Penal Comum ele vai considerar isso tanto quando eu causo um mal menor, quanto quando eu causo um mal proporcional, salvar uma vida em detrimento de uma vida. É considerado estado de necessidade pelo Código Penal Comum, né? No Código Penal Militar, infelizmente, o legislador escreveu dessa forma. Ele escreveu, quando eu causo um mal maior, pode ser que seja considerado excludente de culpabilidade. Quando eu causo um mal menor, pode ser que seja considerado excludente de crime, de ilicitude. E quando é igual, coronel? Aí quando é igual, doutrina à discussão. A maioria dos doutrinadores compreende, então, que vai ser levado na mesma compreensão do Código Penal Comum. Havendo proporcionalidade, é razoável o sacrifício do bem, vida por vida, veículo por veículo, enfim, estamos diante de exclusão de crime, mas isso é doutrinário daí, tá? Excludente de ilicitude. Mas aqui, então, nós temos exclusão de culpabilidade, tá? Isso é chamado de teoria diferenciadora do direito alemão, tá? Então pode cair numa prova, falando teoria diferenciadora e tal, pode cair dessa forma, uma prova mais avançada, geralmente ela vai se ater aqui ao texto legal. Então esse aqui não é um caso de exclusão de crime excludente de ilicitude. Nós temos o segundo, legítima defesa. Entende-se legítima defesa quem? Usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Esse é o texto ipsis literis do Código Penal Militar? Sim, é uma causa de exclusão de crime excludente de ilicitude. Não há igualmente crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo
ou grave calamidade, compele os subalternos por meios violentos a executar serviços e manobras urgentes para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque. Isso aqui, pessoal, parece muito bizarro, né? Uma coisa bem estranha aqui, muito abrangente, mas é o parágrafo único do artigo 42 do Código Penal Militar e é sim uma causa de exclusão de crime excludente de licitude, exclusiva do Código Penal Militar, tá? Dá para se ver isso aqui em alguns filmes de guerra, né? Tipo lá a série Band of Brothers, lá tal, você vê situações lá em que os militares estão avançando e aí tem um lá que começa a gritar, meu Deus, vamos todos morrer tal, e aí o comandante usa de meios violentos. Esse meios violentos aqui talvez não foi muito feliz a expressão, talvez o meio mais correto atual seria uso da força, né? Mas enfim, usa de meios violentos a fim de compelir ele a executar serviço, né? Continuar avançando com a tropa, ou se esconder, né? Porque ele começa a gritar ali, vamos morrer tal, e avisando ali o inimigo desesperado, e para evitar o quê? A desordem, o desânimo, o terror, a rendição, ele usa de força contra esse subalterno. E aí, cuidado, nós estamos falando da força que esse superior está usando em relação ao subalterno para impedir que ele cause problema. Essa força, então, ela vai ser justificável, ela vai ser usada aí, vai ser considerado abarcada aí por excludentes de ilicitude. É uma excludente de ilicitude genérica, tá? Ela não tem nome, ela está no parágrafo único do artigo 42, tá? O subalterno pode ser que cometa algum crime ou transgressão disciplinar. Estou falando em relação ao ato do superior, tá? Porque muitas vezes confunde, pensa, pô, o subordinado não vai causar nada, não vai responder por nada por ter feito isso. Não, estou falando do ato do superior, beleza? Também filmes de navio, também dá para verificar situações assim, né? Tal, enfim. Então, esse aqui, verdadeiro, parágrafo único do artigo 42 do Código Penal Militar. Estrito cumprimento de dever legal, ok. Muita gente pensa assim, coronel, tem as 4 básicas do Código Penal comum, tem no Código Penal Militar também? Tem, só que no Código Penal Militar elas estão em 4 incisos, ao passo que no Código Penal comum elas estão em 3 incisos, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício claro de direito estão num só, né? Em alíneas, aliás, eles estão, né? E aqui eles estão em 4 incisos separados, tá? Mas tem as 4 aí normais, ainda tem mais esse parágrafo único. Então, verdadeiro aqui, verdadeiro e verdadeiro. Obediência hierárquica de ordem manifestamente legal. Pessoal, que primeiro que seria exclusão de culpa aqui, né? E segundo que de ordem manifestamente legal, daí nem pensar, dá cuidado. Manifestamente criminosa, manifestamente ilegal, responde tanto o superior quanto o subordinado. Então não há exclusão de nada aqui, tá? E se eu fosse também seria exclusão de culpa, mas aqui manifestamente ilegal não. Cuidado com essa pegadinha aqui então. Então falso aqui. Então nós temos verdadeiro A2, A3 e A4, né? E aí o que acontece? Vamos lá. Era questão daquelas assim, né? Então nós tínhamos aqui, ó, 2, 3 e 4 são as únicas corretas, né? O restante aí não podia ser assinalado porque sempre tinha alguma falsa. Essa questão muito boa, tá? Num dos cadernos que eu fiz, o caderno número 2 ali, ele tem uma questão similar a essa, tá? Todas as questões que eu coloquei aqui nesse caderno extra, elas estão sendo disponibilizadas também para o pessoal que tem ali o curso, tá? Só que são questões extras, questões aí gratuitas e não são nenhuma delas iguais às do caderno, tá? Eu fiz sem nem olhar as do caderno, então não tem como elas serem iguais, tá? São questões exclusivas, questões novas, tá? Mas tem questões lá no caderno similares, só tomem cuidado porque muda algumas coisas e você pode se complicar se achar que a questão é igual, né? Então vamos lá. Então está aqui as 3 corretas e aqui os pontos que tornavam falso as alternativas, né? Então essa daqui, ó, essa excludente aqui era de culpabilidade, né? Ele já até falava ali, né? Não é igualmente culpado e tal, né? Vamos lá. Eu deixei aqui o slide no qual eu explico a teoria diferenciadora de direito alemão, estado de necessidade com excludente de culpabilidade e o estado de necessidade com excludente de crime, né? Esse aqui é o de crime então, tá? Veja que o de crime ele fala, considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio de perigo certo e atual que não provocou nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, olha lá, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado. Eu evitei um mal aqui, ó, muito mais importante do que o mal que eu causei,
danifiquei o trem sem ninguém dentro para salvar um carro que tinha vidas dentro, tinham pessoas dentro, tá? E o agente não era legalmente obrigado a arrostar, a enfrentar o perigo, tá? Fique claro que esse enfrentar o perigo aqui é no sentido de ser possível aquela pessoa enfrentar aquele perigo para tentar salvar e não simplesmente deteriorar o bem ou coisa. Não é o caso ali num trem de governado, não tem como me meter na frente, está simplesmente me matando, não vou ter como fazer nada ali para salvar aquela pessoa fazendo isso. Tá? Então, entenda arrostar o perigo, enfrentar o perigo, claro, dentro de uma possibilidade razoável de que ele pudesse salvar as pessoas ali de algum modo que não fosse descarrilhando o trem. Tá? Vamos lá então. Então tem aqui, ó, isso aqui exemplifica bem, tá? Eu sempre falo que é assim, né? Pô, Coronel, como é que eu vou gravar isso aqui, né? Como é que eu vou saber? Eu sempre falo assim, ó, o que você prefere? Que você seja considerado crime, mas exclua a culpabilidade, você seja isento de pena, vamos supor, ou que nem seja considerado crime. Aí você vai dizer assim, eu prefiro que nem seja considerado crime. Pois é, para nem ser considerado crime, o mal que você causou tem que ser inferior ao bem que você salvou. Do contrário, se for maior, no máximo você vai conseguir excluir a culpabilidade. Tá? Então, o melhor que você prefere é que nem seja considerado crime. Excludente licitude. O mal causado tem que ser inferior, então. Salvei vidas, poxa, aí, ok. Então, excludente de ilicitude, estado de necessidade, excludente de ilicitude, exclusão de crime. Beleza? Questão 8. De acordo com o Código Penal Militar, são penas acessórias, exceto... Pessoal, para pena principal e acessória que despenque em prova, não esqueça, pena principal, um macetezinho que eu sempre passo. Morre de prisão quem impede a reforma do SUS. Ou se quiser deixar exatamente na ordem do código, morre de prisão quem impede o SUS de ser reformado. Então você tem ali aqui, ó, vou botar para vocês aqui. Onde é que tá? Felipe, tá pegando aqui o quadro? Olha lá. Então, ó. Morre de prisão quem impede, eu costumo botar o impede aqui com I, tá? Embora eu sei que não é com I, mas é para lembrar melhor. Aí se você quiser, você pode botar o SUS de ser reformado, ou a reforma do SUS. É que dessa forma aqui, fica exatamente na ordem do código. Também pode ser que ele pergunte, porque aquela ordem do código ela tem uma lógica, tá? Ela, em tese, ela segue a ordem do mais grave para o menos grave, assim, em tese, né? Então você tem lá assim, ó, morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do posto, graduação, cargo, função, reforma. Coronel, como é que eu sei aqui qual é a suspensão? Lembre-se que é a da outra questão de legislação que causa dúvida lá, que é o posto, graduação, que é uma dúvida bem comum em legislação institucional, né? Posto, graduação, cargo, função, é uma dúvida bem comum lá, né? De diferenciar posto, graduação e cargo de função, né? Tá? Então, essas aqui. Então, aqui a gente tem aqui, ó. E aí, coronel, e as penas acessórias, tem algum macete? Eu costumo gravar isso aqui, tá? E para penas acessórias, eu gravo o 6pp, que são as iniciais das penas acessórias. Com esses dois macetezinhos aqui, você já mata, eu diria, 90% das questões que envolvem penas acessórias e principais e que cai muito, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, olha lá, ó, a única dúvida que eu poderia ficar aqui, então, ó, era aqui, ó, suspensão e suspensão. Aí, ó, posto, graduação, cargo, função. Essa aqui é pena principal. Essa aqui, ó, é pena acessória. Então, está aqui a nossa alternativa. Indignidade por oficialato, acessória. Exclusão da força armada, acessória. Perda do posto e patente, acessória. Tá? Todas aí, então, as demais são penas acessórias. Perda do posto e patente, inclusive. Agora, suspensão do posto, graduação, cargo, função, pena principal, resposta aqui então, tá? Vamos lá, vou agora com legislação institucional,
Eu vou resolver aqui umas duas questõezinhas aqui que eu coloquei, bacanas aqui, acho que são 2 ou 3 aqui, eu coloquei, e vamos lá aqui então. Olha lá, de acordo com os estatutos policiais militares, assinalei a única alternativa correta no que concerne ao complemento da seguinte situação. O policial militar será agregado, estado de suspensão momentânea, né? Quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de, vamos lá. Primeiro, pessoal, olha só, prazo de 3 meses no estatuto só aparece lá quando ele fala da licença especial, que ela pode ser, ele recebe 3 meses a cada 5 anos, só lá. Fora isso, não tem outros prazos aí de 3 meses. Então, a gente já elimina de pronto 2 alternativas aqui que falam 3 meses, tá? Beleza. Sobraram outras 3 alternativas. Volto a dizer, é uma questão nova essa aqui, tá? Tem uma questão similar num caderno lá, mas é similar, mudam vários outros pontos aqui. Então, nós temos ali, ó, haver ultrapassado 6 meses contínuos de licença para tratamento de saúde própria. Saúde própria, pessoal, o estatuto prevê 1 ano. Lembre-se assim, ó, saúde própria. E aqui, ó, haver ultrapassado, onde é que está aqui? Opa, perdão, aqui, né? Ter sido julgado incapaz temporariamente após 6 meses contínuos de tratamento de saúde. Aqui, novamente, se é contínuo, é saúde própria de novo, pessoal, tá? Só que aqui ele está falando aqui de saúde própria, ultrapassado, e aqui contínuo. Tanto aqui quanto aqui, que são próprias, é 1 ano, tá, pessoal? Então, estão falsas todas as duas. As que são, as duas aqui, ó, que está escrito 3 meses, uma é particular e outra é de pessoa da família. Nesse caso, particular e pessoa da família, 6 meses, tá? É como se o Estado dissesse assim, ó, é particular ou coisa da família, não é tua, 6 meses. É tua há 1 ano, ok? Então, estão falsas. A verdadeira é essa, como desertor, ter se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído, a fim de se ver processar. Então, olha só, o desertor, pessoal, em tese ele está lá excluído já, e aí o que acontece? Ele é reincluído, e no que ele é reincluído, ele já passa a condição de agregação para que ele seja processado. Então, ele também, ao mesmo tempo que ele é reincluído, ele não é reincluído e volta a trabalhar normal, ele fica em estado de suspensão momentânea para ser processado, tá? Beleza? Vamos lá, então. Tem uma certa relação com essa questão que vem na sequência. De acordo com os estatutos policiais militares, assinale a única alternativa correta no tocante a conceitos do estatuto, a única correta. Então, estamos ali, ó. A reversão ocorrerá de decisão administrativa ou judiciária passada em julgado e determinará o ressarcimento de prejuízos decorrentes do afastamento. Pessoal, o que vem de decisões administrativas e judiciárias, que bota de volta na corporação e recebe, inclusive, prejuízos decorrentes, não é reversão, pessoal, é reintegração. Eu sempre lembro, até tem um colega que falou que foi aprovado, tal, que hoje em dia está no curso, e que ele falou que usava esse meu macete aí, sempre lembrava disso, né? De reintegração de posse. Eu lembro, por exemplo, a justiça manda reintegrar a posse, tal, então eu lembro, opa, justiça, reintegração de posse, reintegração. Então, justiça ali, ó, falou em judiciário e tal, reintegração, beleza? Então, falso aqui. É considerado extraviado o policial que no desempenho de qualquer serviço em viagem, em operações policiais militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Pessoal, a sequência é assim, ó, 24 horas, ausente. Mais de 8 dias, desaparecido ou desertor. No caso aqui, operação policial militar, não foi culpa dele e tal, desaparecido. Mais de 30 dias, extraviado. E por último, lá vai, depois de 6 meses, pode ocorrer o desligamento, o falecimento, enfim. Como é que eu vou gravar essa ordem, coronel? Sempre falo, sempre que possível, usa a ordem alfabética. Olha lá, ausente, desaparecido, desertor, extraviado. A, B, C, D, I. É isso aí. Então foi. E o último lá, falecimento, né? É claro que pode ser o desligamento também após 6 meses, mas enfim, né, também daria a ordem alfabética pelo falecimento pelo F, então. Então aqui não é extraviado, aqui é considerado desaparecido, beleza? A disposição é a situação na qual o policial militar ativa deixa de ocupar a vaga na escala do seu quadro de qualificação, dela permanecendo sem número. Pessoal, essa situação na qual o policial militar está na ativa, mas ele deixa de ocupar a vaga ali, fica em estado de suspensão momentânea. O que é? Que eu falei várias vezes hoje. Agregação, tá? Falso aqui então não é a disposição.
Função policial militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial militar. Verdadeira essa daqui, pessoal. Coronel, tenho dúvida aqui, função policial militar e cargo quando aparece em questão de prova. Vou passar um macetezinho bem legal, tá? Quando o foco da atenção for o cargo, quando a gente estiver falando de cargo, o foco vai estar ali em cargo e ele vai falar todo o texto. No texto pode ter função, pode não ter, mas o foco é cargo. Quando o foco for função, pessoal, obrigatoriamente na mesma frase vai aparecer a palavra cargo, tá? Praticamente todas as vezes que o estatuto fala em função, é claro, vai ter vezes que vai aparecer a função, mas o foco ali não é função, né? Por isso que eu falo ali que praticamente todas as vezes. Mas assim, eu diria que 100% de quando ele estiver falando da palavra função, vai aparecer a palavra cargo na mesma frase. Então, se aparecer uma frase falando em que o foco for função e não aparecer a palavra cargo na frase, tá falsa, é pegadinha, ele alterou, né? Então, o cargo, por exemplo, tem lá no estatuto, cargo é aquele que só pode ser exercido por policial militar em serviço ativo. É comum eles trocarem frase e botarem assim, função é aquela que só pode ser exercida por policial militar em serviço ativo. Olha a frase, função, foco na função. Você lê toda a frase e não acha a palavra cargo. Falso. Sempre que o foco for função, aparece a palavra cargo. Aqui, o foco é função e aparece a palavra cargo. Então, verdadeira. A ausência do policial militar acarreta interrupção do serviço policial militar, com a consequente demissão ex officio para o oficial ou exclusão do serviço ativo para a praça. Falso, pessoal, a ausência é 24 horas, vai ter ainda processo, etc. Aqui é deserção, pessoal, tá? Deserção, tá? Novamente, aqui no caso seria deserção e aqui seria desligado, né? Considerado, desaparecido, né? Os dois com a letra D aqui então, tá? Eu botei na sequência aqui, tanto a correta e botei os erros e botei aqui a alternativa com as corretas aqui, para que você veja qual é o texto correto aqui então, tá? Então, foi isso, pessoal. A gente resolveu aqui 8 questões bacanas aqui, inovadoras de direito militar e de legislação institucional. O caderno tem mais questões, tá? Tem direitos humanos aí, tem várias outras questões também. É um caderninho exemplificativo gratuito para vocês aí, então, para que vocês saibam como é que funciona ali o Gabaritando, que tem 3 cadernos de 100 questões ali à disposição de vocês e está passando aí, vai ficar válido ali o cupom ali para quem queira adquirir. Lembrando, se você por acaso já estuda aí CFC, CFS, daí faz um contato ali, porque você tem acesso melhor ali ao Gabaritando e a qualquer outra opção que você queira. Beleza, pessoal? Valeu, espero que tenham gostado. Estou à disposição ali no chat, ali respondendo ainda o pessoal e qualquer coisa manda uma mensagem aí pelo WhatsApp aí à disposição de vocês. Valeu!